Acompanhamos uma grande notícia de última hora. O cantor Davi foi preso por suspeita de envolvimento no assassinato da jovem de 14 anos Celeste Rivas, de acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles. Este é um caso que remonta a mais de 2 anos, desde a última vez em que ela foi vista com vida. O corpo em decomposição dela foi encontrado no porta-malas do Tesla de David no final do ano passado. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Tudo bem, vamos às notícias de última hora, chegando agora de Los Angeles, um anúncio bombástico feito pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. Quero que você dê uma olhada bem aqui. Esta é a postagem feita pelo porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles nas redes sociais, anunciando. O cantor, conhecido como David, foi preso por detetives de homicídios em Los Angeles, abre aspas, pelo assassinato de Celeste Rivas. Agora David, cujo nome verdadeiro é David Burke, permanece sob custódia sem fiança e ainda não foi acusado formalmente. O Departamento de Polícia de Los Angeles afirma que o caso será encaminhado ao promotor na segunda-feira para análise de denúncia. Explicaremos o processo em instantes. Este caso levou meses para chegar até aqui. Sei que muitos de vocês o acompanharam. E agora parece que o próximo passo, um passo importante, ainda é algo que vai levar algum tempo antes de sabermos muitas informações sobre esse caso. Em instantes, conversaremos com o ex-promotor federal Nemo Romani sobre isso. Mas, ao focarmos agora nesse anúncio, pode parecer que demorou muito para acontecer, porque David foi apontado como suspeito em novembro de 2025. Antes de falarmos do que vem a seguir, quero te atualizar sobre esse caso, que ocorre há meses e de outras formas há anos. Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, tudo começou em setembro de 2025, e foi nesse momento que os policiais responderam a um chamado em um pátio de veículos apreendidos em Hollywood, após relatos de um cheiro forte vindo de um veículo, um Tesla. Agora, esse veículo havia sido guinchado dias antes, depois de ter sido encontrado em uma rua aparentemente abandonado em Los Angeles. Agora, a polícia diz que esse veículo, esse Tesla, estava registrado em nome de David Burke. E muitas pessoas na comunidade musical o conhecem por apenas um nome, David D4VD. Durante a revista no carro, os detetives encontraram um corpo, depois identificado como o de uma garota de 14 anos, o nome dela, Celeste Rivas Hernandez. O corpo dela foi encontrado no compartimento dianteiro do Tesla, semelhante ao porta-malas, e já estava em decomposição, conforme autoridades. Os investigadores disseram que Celeste pode ter estado morta por semanas antes de ser descoberta. A mãe da adolescente disse aos investigadores que ela foi vista pela última vez e se teve notícia dela em abril de 2024. Então, aqui estamos em abril de 2026 com David agora preso por envolvimento no assassinato dela. A última vez que ela foi vista com vida, de acordo com a mãe dela, foi há cerca de 2 anos. A mãe dela também acrescentou outro ponto sobre a filha. Ela tinha um namorado chamado David. Agora, no final de 2025, fontes disseram à ABC News que David estava sendo considerado suspeito no caso, mas nenhuma acusação havia sido feita. No entanto, nos bastidores, um grande júri estava analisando provas do caso, incluindo relatos de que Burke viajou para a região de Santa Bárbara, na Califórnia, durante a primavera de 2025, e uma busca na propriedade de Hollywood Hills, onde ele supostamente estava hospedado, além de relatos de uma gaiola de incineração em alta temperatura encontrada nesse local. Então chegamos a janeiro deste ano, 2026. O suposto amigo próximo de David, um homem chamado Neil Langston, foi preso em Montana por não comparecer como testemunha em uma investigação do grande júri de Los Angeles. E uma semana depois disso, Langston foi visto entrando em um tribunal de Los Angeles e, segundo relatos, testemunhou perante o grande júri. Mas desde então, no geral... Francamente, silêncio total nesse caso. Nenhum desenvolvimento real, claro, até agora. Para comentar essa notícia, está conosco o ex-promotor federal Nemo Romani, presidente da West Coast Trial Lawyers. É um prazer tê-lo no Law and Crime. Grande notícia de Los Angeles esta noite. Qual sua reação? Já faz tempo que cobrimos esse caso e agora a prisão de David. Chris, minha reação é, antes tarde do que nunca. Acho que todos nós já esperávamos por isso quando um corpo é encontrado em decomposição na parte da frente do seu Tesla. E há uma jovem que está desaparecida há bastante tempo, e há muitas evidências de que ela fugiu com você ou com alguém do seu grupo.
Acho que havia muitas evidências aqui apontando para David, e na verdade a pergunta era: por que demorou tanto? Minha reação inicial é que moro e trabalho em Los Angeles. Respeito as autoridades, mas as coisas aqui podem ser lentas. Acredito que o grande júri investigativo seja realmente a resposta. Acredito que o promotor quis garantir o depoimento de membros próximos de David para garantir que eles cooperem e não mudem de lado no julgamento. Acho que era isso que eles esperavam antes de fazer a prisão. O anúncio da conta do CEO do Departamento de Polícia de Los Angeles informa que ele foi preso em conexão com o assassinato de Celeste Rivas. E depois diz que ele está sendo mantido sob custódia sem direito à fiança. E então o caso será analisado pela promotoria na segunda-feira ou será encaminhado à promotoria na segunda-feira. Se puderem explicar como funciona o processo, em vez de só dizer hoje à noite que ele foi acusado desse crime e vai comparecer ao tribunal pela primeira vez amanhã. Bem, normalmente quando você fala sobre o promotor, é um caso reativo. Não é como esse. A polícia prende alguém. Eles preparam um relatório, esse arquivo chega à mesa do promotor e há um promotor responsável que toma a decisão. É um pouco diferente nesse caso porque é mais uma investigação proativa. Obviamente, Celeste Rivas está desaparecida há bastante tempo e também está morta há bastante tempo. Então, você tem esse caso que está sendo investigado há mais de 6 meses agora. Se não me engano, o corpo da Celeste foi encontrado em setembro. Todos nós vimos o vídeo do carro sendo apreendido e daquela busca. Depois, é claro, a polícia cumpriu mandados de busca na casa do David. De novo, isso foi há meses e meses atrás. Então, esse é o tipo de caso que não é apenas um arquivo que cai na mesa de algum promotor. Caso conduzido por promotores do escritório do procurador distrital que convocam o grande júri investigativo. E nós sabemos que um grande júri tem duas funções na maioria dos estados e no nível federal. Sua função é indiciar, mas também tem uma função investigativa. Eles têm poder de intimação, podendo intimar pessoas e testemunhas, além de requisitar informações e documentos. Foi isso que o grande júri fez neste caso. Então, me parece que a promotoria já tem tudo isso sob controle agora. Esse não é o tipo de caso ao qual eles estão apenas reagindo. Este é um caso em que eles acham que não só têm indícios suficientes para obter o mandado de prisão e passar por uma audiência preliminar, mas também têm o suficiente para provar o caso além de qualquer dúvida razoável para um júri no julgamento. Você acha que essa prisão pegou David de surpresa esta noite? Acho que, dado quanto tempo isso levou, talvez as pessoas tenham até esquecido disso. Mas, obviamente, houve muita atenção nesse caso e, francamente, muita atenção negativa da mídia. De novo, eu estou aqui em Los Angeles e muita gente pergunta: o que o Departamento de Polícia de Los Angeles está fazendo? Como uma jovem pode estar desaparecida por tanto tempo? Como a professora pôde dar entrevista dizendo que ela fugiu com alguém chamado David? Como o corpo dela foi achado no porta-malas do veículo? Quero dizer, mesmo que tenha sido um acidente, isso por si só já é potencialmente um crime. Então, por que ninguém foi preso ainda? E eu acho que agora realmente vamos saber a resposta muito em breve. Acho que as informações vão aparecer. Vamos ter muito mais provas, seja depoimento de testemunhas, pessoas que estão colaborando com a investigação, seja evidência eletrônica, celulares, redes sociais. Tem muita gente acompanhando as redes sociais, detetives amadores, investigadores, sabe? Eles seguiram esse rastro digital, certo? E eles viram, sabe, fotos, imagens nas redes sociais dos dois aparentemente juntos. E eu acho que tudo isso são peças desse quebra-cabeça que, no final das contas, vão ser o motivo pelo qual David vai ser condenado nesse caso. Além disso, acredito que para o Departamento de Polícia de Los Angeles, celebridades não são tão problemáticas quanto para outros departamentos do país. Quando você olha para a linha do tempo, sabe, sim, o caso certamente tem esses elementos que nós acompanhamos ao longo do tempo. Mas quanto a celebridade de Davi influenciou no tempo que levou para ele ser preso em conexão com isso? E vamos ver do que exatamente eles o acusam. Bem, é interessante. O fator celebridade, as pessoas acham que isso ajuda. Eu não necessariamente acho que ser uma celebridade em Los Angeles ajuda. Na verdade, isso chama ainda mais atenção. Quero dizer, obviamente, veja, sabe, o caso que eu costumo dar como exemplo recentemente, ela acabou de ser sentenciada no caso do Matthew Perry, certo? Ele esteve envolvido em uma morte relacionada a drogas. Ele foi uma vítima. Mas o fato de que, sabe, a rainha da cetamina, Jasmine Sanga, de ter matado Matthew Perry, isso, e de novo, eu não sou ingênuo.
Esse caso foi tratado de forma diferente do caso de 2019, quando ela matou alguém com cetamina. Então, sabe, o fator celebridade chama atenção para isso. A realidade é que estamos falando sobre o caso aqui no Law and Crime porque é o David. E, sabe, há muitas garotas jovens que desaparecem. E eu não estou falando sobre isso. Ninguém me pede para falar sobre isso. E isso não faz com que seja diferente. Não faz com que seja menos certo. Existem mulheres que são traficadas. Elas são abusadas sexualmente. Elas são vítimas de violência. Elas até são assassinadas, sabe? Centenas, milhares todos os dias. Então, eu acho que o fator celebridade provavelmente acabou atraindo mais atenção para isso, tanto da polícia quanto da promotoria, por causa de quem é o David. Certo. Mesmo quando se fala de Los Angeles, nós mencionamos Nick Reiner há pouco, em uma situação bem diferente. Quero dizer, só a atenção e o número de câmeras no tribunal, quando ele aparece, são diferentes de outras famílias que passaram por isso. Quando você olha para esse caso daqui para frente, eu me lembro de Neil Langston, um dos amigos de David. Ele foi preso por não cooperar com esse grande júri. O que chama sua atenção sobre como, ao menos externamente, os promotores têm conduzido isso. Sim, veja esse caso. Se não me engano, essa pessoa se recusou a depor ao grande júri. A promotoria foi a outro estado obter um mandado de prisão para trazê-lo de volta à Califórnia. Isso mostra como estão levando o caso a sério, se não me engano. Então, esse não é qualquer outro caso. Essa não é qualquer outra jovem que fugiu de casa. Essa não é qualquer outra jovem que é vítima de violência. Esse caso foi tratado de forma diferente, como deveria. Gostaria que o Departamento de Polícia de Los Angeles tivesse recursos e tempo ilimitados para investigar esses casos. Todas essas jovens importam. E é triste que, infelizmente, essa seja uma história muito comum. Obviamente, não sabemos o que aconteceu aqui. Não sabemos se foi um acidente, se ela foi assassinada intencionalmente, se teve uma overdose, se foi traficada. Quero dizer, há todo tipo de especulação por aí. Eu realmente não sei exatamente o que aconteceu. Mas o que sabemos é que essa é uma jovem que ficou desaparecida por um bom tempo. Ela já tinha fugido de casa pelo menos uma vez antes. E demorou muito para encontrá-la. Então, eu acho que durante esse período vai haver muitas evidências. Vimos algumas evidências em vídeo da última vez que ela foi vista. Espero que haja muitas provas digitais. Acho que será um caso forte no fim das contas. E quando se trata de como a mecânica de toda a situação funciona. Então, se ele for preso esta noite, ele ficará detido sem direito à fiança. Ele ainda não foi formalmente acusado de nada. E aí, na segunda-feira, isso vai para o promotor. Como é possível mantê-lo detido tanto tempo, até mesmo no fim de semana? Então, sim, essas prisões de quinta-feira muitas vezes acabam com uma audiência inicial na segunda-feira por causa do período de tempo. Geralmente você tem 48 horas para ir ao juiz, mas isso ocorre no próximo dia útil do tribunal. Então é por isso que a audiência inicial provavelmente será na segunda-feira, onde David terá as acusações formalmente lidas. Essas acusações serão lidas em voz alta no tribunal. É de se esperar que o advogado dele, acho que ele já tem um advogado com base em algumas declarações feitas no ano passado. Espere que o advogado dele apresente uma declaração de inocência. E então o processo começa. Se for indiciamento por grande júri, o que não é comum, não há audiência preliminar. Mas em Los Angeles, o promotor geralmente apresenta denúncia em audiência preliminar. E, novamente, só porque há um grande júri, acredito que seja apenas um grande júri investigativo. Eles teriam que convocar outro grande júri para indiciar, e não acho que seja isso que eles vão fazer. Normalmente, o que eles fazem aqui em Los Angeles é apresentar uma denúncia. Depois de um certo tempo, precisa haver uma audiência preliminar. Na audiência preliminar, o juiz decide se há indícios suficientes para seguir para o julgamento com júri. O promotor apresentará provas limitadas, geralmente por meio de algumas testemunhas da polícia, e o processo começará. E essa era meio que a minha próxima pergunta, porque a gente não sabe especificamente a causa da morte. Neste momento, sabemos o estado em que o corpo dela foi encontrado, mas ainda não sabemos quais acusações ele enfrentará. O quanto a gente pode descobrir sabendo como é em Los Angeles e na Califórnia quando se trata disso? Eu penso, por exemplo, num estado como a Flórida, onde você pode encontrar online o documento que expõe os indícios do caso. O quanto a gente pode descobrir na segunda-feira, se for isso que ele for acusado formalmente? Bem, eu acho que vamos descobrir muita coisa. Obviamente, a natureza das acusações. Então você tem homicídio doloso em primeiro grau, você tem circunstâncias especiais, você tem homicídio em segundo grau, você tem homicídio culposo. Se for acidente, podem haver acusações relacionadas a mover o corpo.
Haverá possíveis acusações de crimes sexuais? Isso seria muito importante. Estamos apenas especulando. Não há pena de morte na Califórnia, apenas uma moratória. Não tivemos uma execução em 20 anos, então não espere ver a pena de morte, independentemente das acusações. Mas, novamente, você sabe, homicídio em primeiro grau, intencional, premeditado, circunstâncias especiais, se houver qualquer tipo de agravante, tudo isso vai ser muito revelador. Em poucos dias essas evidências vão aparecer. E quando você pensa em seguir além de segunda-feira, e novamente, esse tem sido um caso que se desenvolveu, parece que muito lentamente e de forma muito discreta, tirando as reportagens que vimos. Após segunda-feira, dependendo das acusações, como pode ser o cronograma de um processo contra David? Bem, isso vai andar rápido, e obviamente é direito do David ter um julgamento rápido, e normalmente o que acontece é que a defesa abre mão desse direito. Eles querem receber a documentação, querem ter acesso a todas as provas. Então, o que normalmente acontece é que o réu abre mão do prazo. Isso significa que ele vai analisar a documentação e ver como pode contestar o caso. Agora, se você está lidando com homicídios, e novamente, estou presumindo que este é um caso de homicídio porque ele está sendo mantido sem direito à fiança. Quero dizer, normalmente você tem 3 tipos de defesa. Primeiro, não fui eu, certo? Então você tem o jogo de empurra. Outra é dizer que foi um acidente, ou que eu não tive a intenção de fazer isso, certo? Então, aconteceu algo menos grave que um assassinato ou algum tipo de legítima defesa. Agora, claro, Celeste Rivas, pelo que dizem, é uma garota jovem e pequena. Eu me surpreenderia se houvesse argumento de legítima defesa, como Nick Reiner, certo? Você acharia estranho ver legítima defesa nesse caso. Os pais dele são mais velhos e estão em seus quartos. Mas, normalmente, se você está vendo qual vai ser o argumento da defesa, eles contestam a autoria ou a intenção. Não foi premeditado. Foi um acidente, algo nesse sentido. Foi homicídio culposo, crime cometido sob forte emoção, insanidade mental. Você começa a atacar a intenção, ou começa a apresentar alguma defesa legal como legítima defesa. Mas, novamente, eu ficaria muito surpreso se fosse legítima defesa nesse caso. E eu sei que estávamos falando sobre Neil Langston há pouco tempo, mas se você pensar nas testemunhas desse caso e em quem já pode ter falado com as autoridades, que tipo de informação as autoridades podem ter, nós não sabemos como foram essas conversas, mas como essas conversas geralmente são, de modo geral, para um promotor, quando você tem alguém que pode ser amigo de David, pode ser amigo de alguém que agora vai enfrentar acusações bem sérias sobre como fazer essa pessoa colaborar com o que você quer como promotor. Bem, Chris, comecei minha carreira em casos de tráfico de drogas e, ao lidar com organizações criminosas, não estou dizendo que David e seu grupo sejam. O objetivo é pressionar os menos culpados dentro do grupo. Alguém pode ter fornecido drogas para Celeste Rivas sem envolvimento no assassinato, mas com acesso ao Tesla. Parece que muitos tinham acesso. O objetivo é pressionar essas pessoas para que se voltem contra o principal culpado da organização. Esse é o básico da acusação. E o que torna algumas dessas acusações fortes? Digamos que você tenha uma acusação de conspiração, conspiração para cometer assassinato. Você pode não ter relação com o assassinato, mas se você estiver envolvido em atos concretos para levar a conspiração adiante, e digamos que seja uma conspiração maior, digamos que seja uma conspiração de tráfico. Bem, antes que você perceba, você pode responder diretamente pela morte de Celeste Rivas, mesmo que você não a tenha matado de fato. Então, outros indivíduos podem enfrentar muitos anos de prisão como co-conspiradores, cúmplices, se estiverem ajudando e incentivando. E o que você quer fazer é pressioná-los, garantir que obtenha as informações que deseja, garantir que sejam verdadeiras, garantir que eles vão cooperar. O grande júri serve para isso, depor perante ele e fixar o depoimento deles. Dessa forma, quando você avançar contra o principal, a pessoa que você acha que é a mais responsável, a mais culpada, que parece ser o David aqui, você já tem essas testemunhas comprometidas, porque senão, adivinha, elas serão as próximas a serem acusadas e presas. Por fim, quero dizer que seja você detetive nesse caso ou promotor acompanhando as provas e avaliando possíveis acusações. Emocionalmente, como é esse momento hoje à noite, sabendo que o David agora está sob custódia e que vocês atingiram um novo patamar nessa investigação, nesse caso? Sim, para as autoridades e para a promotoria, acredito que esse peso será aliviado, pois, mais uma vez, houve pessoas como eu. Fui muito crítico com as autoridades e questionei: o que está acontecendo? Não faz sentido para mim. Por que ainda não houve prisão? Se não é o David, quem é o responsável? Acho que isso traz alívio. Agora começa o trabalho real, pois há um advogado do outro lado e David já contratou advogados com seu dinheiro.
Pelo menos é isso que eu entendo, que ele vai lutar contra isso com unhas e dentes. E como não existe pena de morte na Califórnia, e porque você não vai dar um desconto nesse caso, você não vai dar ao David, se ele realmente esteve envolvido em recrutar ou atrair essa garota, potencialmente sequestrando e matando ela. Você vai dar a ele menos que prisão perpétua? Então não há acordo possível. Não existe pena de morte para tirar da negociação. Esse tipo de caso provavelmente vai a julgamento com júri. Essa é a realidade. Se você fala das pessoas em quem pensei, só pode ser a família da Celeste Rivas. Não consigo imaginar pelo que passaram todos esses anos. Sua filha desaparece, depois é encontrada morta e você fica sem respostas. Espero que a família finalmente obtenha explicações para tudo o que passou. Muito bem feito. Neymar Romani, ex-promotor federal, lidera os advogados de julgamento da Costa Oeste. Grandes notícias de última hora em Los Angeles. Obrigado por acompanhar o Law and Crime. Claro, Chris. Obrigado por me receber, como sempre. Certo, antes de encerrarmos, só quero reiterar essa notícia mais uma vez e o que sabemos até agora. Sabemos que David foi preso em conexão com o assassinato. Assassinato é o termo usado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles em relação ao assassinato de Celeste Rivas. E isso é fundamental, já que ele está sendo mantido sob custódia sem direito à fiança neste momento. Não sabemos quais acusações ele vai enfrentar, mas o caso será apresentado à Promotoria de Los Angeles na segunda-feira e continuaremos acompanhando isso de perto. Isso encerra este episódio de On the Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.